Vamos começar? Qual é o seu maior inimigo na prova oral? Muita gente acha que é o examinador, de maneira que se ele for hostil, mais direto, mais rígido, isso necessariamente vai acarretar uma nota significativamente menor. Mas a verdade é que o maior inimigo de um aluno que está na prova oral é a imprevisibilidade. É sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então você já sabe como é que as coisas aqui funcionam. Vê o vídeo até o final, vê se você concorda com o que eu vou te dizer, que aí sim, se você gostar do vídeo, você se inscreve, curte e até compartilha com aquele seu amigo que morre de medo dos examinadores na prova oral. Para vocês entenderem do que eu estou querendo tratar aqui nesse vídeo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sou procurador federal e do concurso de 2013. E eu nunca tive problema com prova oral, nunca foi uma situação estressante para mim, porque falar em público ou assim para uma banca de pessoas sempre foi uma situação confortável para mim. Só que lá em 2013, eu lembro da minha prova oral como se fosse ontem. Eu cheguei numa sala e o primeiro examinador que me arguiu foi o de Direito Constitucional. E ele me perguntou sobre a organização da AGU, que está ali no artigo 131 da Constituição Federal. E isso foi algo muito positivo para mim, que eu tinha acabado de rever esse assunto, sei lá, um dia, 2 dias antes, no máximo. Então já me deu uma confiança. E o próximo examinador era o de Direito Administrativo e foi aqui que as coisas ficaram, no mínimo, interessantes. Na época, nesse concurso de 2013, a prova oral tinha o seguinte modelo. O examinador lia a questão e eu respondia. Eu não tinha um texto, como é mais comum hoje em dia, onde eu mesmo fazia a leitura da questão e aí depois respondia, poderia voltar para consultar no meio da resposta. Não foi assim que minha prova funcionou. Meu examinador lia a questão para mim e eu respondia. E foi nesse ponto, quando ele estava lendo um enunciado muito grande de administrativo que tratava sobre licitações, que eu deixei passar um detalhe. No caso que a pessoa, que o indivíduo, a empresa que venceu a licitação, tinha subcontratado o objeto ali do contrato sem autorização da administração e esse detalhe, a ausência de autorização da administração, passou batido. De maneira que quando eu comecei a minha resposta, eu comecei a responder no condicional. Falei, olha, se a subcontratação não foi autorizada, isso. Se a subcontratação não foi autorizada, isso. Então, falei na hipótese de não autorização e na hipótese de autorização. Antes de eu terminar minha resposta, meu examinador já me deu um corte seco e ele falou, eu me lembro até hoje das palavras dele, ele falou assim, candidato, eu vou te interromper porque o senhor claramente não entendeu a minha pergunta. Nesse momento, lembra que eu falei com vocês que eu nunca tive problema com prova oral, não era uma situação estressante para mim? Eu não vou mentir, o coração veio na boca, eu me senti extremamente desconfortável, porque eu pensei assim, meu Deus, esse cara vai acabar comigo. E o pior, eu tô falando só besteira, ele falou que eu claramente não tinha entendido o enunciado. Aí ele voltou a ler o enunciado, aí no momento que ele chegou na parte da subcontratação não autorizada, ele fez mais ou menos assim. E aí, mediante subcontratação não autorizada pela administração, aí ele parou, olhou para mim e falou, candidato, o senhor precisa que eu termine de ler o enunciado novamente? Aí eu falei, aí eu agradeci, claro, muito obrigado, excelência, não é necessário. Aí agradeci de novo, muito obrigado pela releitura. E aí dei a minha resposta de acordo com o que dizia o enunciado, que era uma subcontratação não autorizada. Olhando para trás, eu consigo entender que ele não estava sendo grosso comigo. E mesmo que tenha sido, eu consigo entender a posição dele. Ele falou assim, cara, eu vou ficar ouvindo aqui ele falando se X, se foi autorizado, se não foi autorizado, sendo que o enunciado é não foi autorizado. E ele não tem como ler, então vou. Na verdade, foi uma interrupção para me ajudar. E aí, o que eu quero que vocês entendam aqui, que é uma situação estressante, mesmo eu tendo conforto ali, eu não me sinto desconfortável em ter que expor as minhas respostas falando, né? Isso foi algo que poderia facilmente ter estragado a minha prova. Porque ali, quando a prova oral acontece, mesmo as pessoas que são mais tranquilas com esse tipo de desafio como eu, quando chega a hora da prova, quando você está ali num ambiente mais formal, quando chega a sua hora de ser arguido, você sente um pouco a pressão sim, você sente um pouco do estresse. Mas o que me salvou foi que aquela situação de interrupção não era nova para mim. Hoje eu tenho diversos grandes amigos que são colegas
colegas de carreira também, e a gente montou um grupo de estudos e de treinos, né? Na verdade, a gente devia chamar esse grupo do grupo de treinos, que a gente toda semana estava junto fazendo simulações de prova oral. A gente colocava ali um candidato na Berlinda, né, um dos alunos, um dos integrantes do grupo na Berlinda, e os outros 7, acho que era um grupo de 8 pessoas, era o papel do examinador. E a gente, era pergunta de alto nível, a gente simulava todos os cenários possíveis. Então tinha um dia que o seu examinador ia ser um pouquinho mais amigo, tinha aquele examinador mais direto, sem falar muita coisa, tinha um examinador que te cortava e era grosso, que a gente brincava que era o examinador babaca, tinha um examinador que ficava questionando, sabe, o senhor tem certeza disso? Para ver se a pessoa tinha certeza ou se ela mudava a resposta, mesmo quando ela estava certa. E assim, eu não tô querendo dizer que o estresse que a gente passava nos treinos era exatamente igual ao estresse que eu passei no dia da prova. Como eu falei com vocês, no dia da prova é tudo ampliado. Você fica um pouquinho mais nervoso, sim. Você fica um pouquinho mais tenso, sim. O coração vem mais da boca, bate mais forte do que nos treinos, sim. Mas eu não tenho dúvida, olhando para trás, de que eu consegui me lembrar. Naquele momento, assim, é tudo muito rápido. Eu senti o peso, né, da interrupção, deu aquele mini momento de pânico, meu Deus, estou falando besteira, meu Deus, esse examinador vai acabar comigo, mas imediatamente, com a mesma velocidade que esse pânico veio, ele foi embora. Alguma parte da minha cabeça falou assim, calma, você já passou por isso. Você sabe lidar com isso aqui. Eu sei que quando você passou por isso não era o seu examinador, os seus colegas, mas eles já fizeram esse papel. E aí automaticamente eu fui me acalmando. Eu percebi claramente quando o examinador chegou naquele ponto que eu não tinha fixado na primeira leitura, que ele estava querendo me ajudar, consegui pegar a dica e terminei a resposta muito bem. Tanto que em direito administrativo foi uma das maiores notas que eu tive na minha prova oral. É lógico que não dá para bater constitucional, que eu tinha acabado de revisar o assunto, mas foi uma excelente nota. Então, pegando essa experiência, eu trouxe isso para os cursos de prova oral que eu estruturei. Eu quero colocar os meus alunos, e eu sempre faço isso, colocá-los nas mais diversas situações, porque quando eles chegarem na prova, eu não quero que nada os surpreenda. Eu quero que eles estejam conscientes de tudo que eles estão fazendo, e é assim que eu trabalho com os meus alunos. Mais recentemente, trabalhei com o pessoal que se submeteu à prova oral na PGE Paraná. É claro que a gente tem que ter a sensibilidade de identificar o momento que cada aluno está passando. Se um aluno chega até mim com muita dificuldade para falar, até de estruturar a fala, a gente tem que dar um passo para trás. Primeiro eu tenho que colocar essa pessoa em condições de estruturar a fala dele de maneira organizada, concatenada e que possa ser compreendida pelo examinador. Depois a gente pensa nesses outros tópicos, né, de colocá-lo em cada uma das situações. Porque senão a pessoa às vezes chega com muita dificuldade, eu já fico colocando diversas situações, isso vai mais atrapalhá-lo do que ajudá-lo. Claro que tem esse diagnóstico individual, mas a ideia é que todos saiam já experimentados, já tendo passado por todos os tipos, para que no momento da prova eles não sejam surpreendidos, porque vejam, o maior inimigo não é o seu examinador. Tanto que eu vi um examinador que ele poderia até, pode ter sido a intenção dele ser hostil comigo mesmo, que ele deu um corte muito rápido, muito seco mesmo, mas mesmo assim, isso não me impediu de ter uma alta nota. E é assim que vocês têm que pensar, beleza, identifiquei isso aqui, é isso aqui, eu já passei e eu consigo navegar em todas as situações. E se você está se preparando para os concursos de procuradoria, você já sabe que grande parte dos concursos cobra prova oral, mas nem todos cobram. Onde é que a gente consegue essa informação? joãomarcelooliveira.com.br, e eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, que é o nosso Destrava Procuradorias. Vocês veem aqui, ó, da nossa tela inicial, a gente pode clicar aqui, ó. Pode ser pelo banner, João? Olha só, que vai passando aqui, pode ser pelo banner. Então vamos pelo banner hoje, ó. Descubra o concurso ideal para você. Você já cai aqui direto, ó. Será que tem concurso de advocacia pública exigindo prova oral? Claro que tem, ó. Faz o filtro aqui, ele já te mostra. Como eu falei de advocacia privada, tem concurso de procuradoria que permite advocacia privada? Claro, isso aqui vai permitir. Tem como você ver até os que exigem experiência jurídica ou não. Então, se você está aqui, ó, na faculdade ainda, tem uma galera que já está começando cedo assim, ó. Você pode focar nesses aqui que não cobram prática jurídica, e aí, a partir do momento que você definiu qual carreira que tem mais a ver com você, é vir para o calendário aqui, criar suas tarefas, tarefas micro do lado, tarefas macro do outro, painel de desempenho aqui do lado, olha só, deixei para vocês verem. Imagina uma pessoa que passou um período de 50 minutos estudando jurisprudência, ó, quando ela encerrar aqui o seu cronômetro de tempo,
isso vira automaticamente uma tag. Só não gerou uma tag aqui que eu coloquei 50 minutos, ele precisa ter 1 hora para chegar. Então, já já a gente ensina. E para vocês que estudam pra caramba, isso aqui vai ser melzinho na chupeta, fácil demais vocês poderem ter essas tags. Isso vira tudo, ó, o seu painel de desempenho, quanto tempo você tem estudado. Mesmo aqui, a gente vendo que a gente não chegou a completar 1 hora para tag, aqui o seu painel de desempenho está sim monitorando tudo. É a plataforma que vai te ajudar a botar os seus estudos nos eixos. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.